E agora, Faraldo, É, explique, por favor, esse não, quebra-cabeças aí do Corinthians, porque olha, quando eu fui mandar mensagem para convidar o Faraldo para participar hoje aqui, ele falou: "Ih, pera aí que estourou mais um processo no Corinthians aí, talvez eu me enrole". Eu falei, eu nem me surpreendi mais, assim, todos os clubes têm seus vários problemas, né? A gente sabe. É, é uma marca registrada dos clubes brasileiros passar por tantos problemas assim de atraso de pagamento, de dívida, mas o Corinthians nos últimos 3 meses aí, desde que o futebol parou, tá realmente se superando, assim, eu confesso que não imaginava que o buraco tivesse tão fundo assim. pois essa última aí foi o Jonatas, o primeiro jogador brasileiro diagnosticado com coronavírus, o centroavante Jonatas, que jogou no Corinthians no segundo semestre de 2018. Não jogou, né? Fez 9 partidas. Fez um Fez gol um no gol São contra o Paulo, São Paulo esse rapaz. Se eu não tô louco, foi o único gol dele no Corinthians. E jogou dominando com a mão. assim, jogou 9 Irregular. partidas, não fez absolutamente nada, estava emprestado pelo Hannover da Alemanha, aí saiu em janeiro de 19, informações de rescisão amigável, tal, até porque estava emprestado, aí o Corinthians processado hoje por ele, cobrando mais de 2 milhões em direitos de imagem que o Corinthians ficou de pagar, primeiro em 19, depois em 2020, não pagou em nenhuma das vezes, e a conta chegou, né? Mas então, São quantos são, processos, Faraldo? Só nesse ah, período, quais chegaram? nessa semana, eu vou te falar dos últimos 7 dias, porque na segunda, na terça-feira da semana passada foi noticiado o do Maicon, e o Corinthians vendeu o Maicon e está sendo cobrado, porque não repassou a parte que deveria aos empresários dele. E tem essa última do Jonatas agora, mas a intermediária, se for pegar as 3 da semana, a pior é a do Jusilei, né? Foi primeiro publicado 14 milhões que o Corinthians foi condenado por causa de ação envolvendo o Jusilei. Aí o Rodrigo Vessoni, aqui do meu timão, apurou, fez uma belíssima apuração aí e resgatou que o buraco é muito embaixo. Assim. O Corinthians já foi condenado em 2 ações envolvendo o ex-São Paulino Jusilei a pagar 20, já está confirmado 23, a segunda pode ir a 24 ou 25, então 25 milhões de reais, assim, confirmados, já está condenado, o Corinthians vai ter que pagar. Ainda tem um terceiro processo relacionado ao J. Malucelli, o antigo Corinthians paranaense, que até faliu por causa de falta de dinheiro, talvez o Corinthians seja um dos responsáveis indiretos por isso, e um outro processo que pode aumentar ainda para 26 milhões, então assim, é muito dinheiro, você pensa que o Jonatas está cobrando 2 milhões, já é um absurdo, o Jusilei pode custar aí 25, 26, e assim, por erros de gestão mesmo, de você 10 anos depois, né? E, assim, mas o que importa, como diz aqui que aqui Minami tá falando aqui pra gente, é verdade, né? É bom que eles estão com tempo de processar o meu timão e tentar comprar o site, porque não tem nada acontecendo. Exatamente. Não, tem esse pequeno probleminha de dívida, porque... né? Bruno Mendes. Então, porque são vários problemas. Se você for pegar o grosso, são muitos, e aí junta com os da pandemia, porque, por exemplo, diferente do Palmeiras, todos os patrocinadores do Corinthians suspenderam o pagamento, ou integral ou parcialmente. Então, não tem um patrocinador do Corinthians que está pagando integralmente. E em relação ao principal do Corinthians, o Master, que no caso do Palmeiras é a melhor coisa que tem no sentido de continuar pagando, e isso é ótimo, o do Corinthians, o Corinthians está devendo para ele, na verdade. Saiu no balancete. O Corinthians está devendo para ser patrocinador Master, porque teve uma receita antecipada no primeiro ano do acordo, que foi o ano passado, e ainda não pagou, e ainda tem a participação deles do Banco BMG na contratação do Luan, que também ficou de ser explicado até hoje, não foi esclarecido direito como foi essa transação. Então é muito surpreendente, assim, sabe? E fica complicado. Os efeitos disso, acho que o mais grave, se você for pegar. Porque assim, o Corinthians não demitiu, tá evitando demissão. Isso é algo que dá pra gente destacar como uma das poucas coisas louváveis aí nesse período. Mas aí, por outro lado, por exemplo, desativou o time de basquete, que tinha sido reativado e estava sendo muito elogiado internamente, externamente. A torcida estava comprando a ideia, lotando o Parque São Jorge, e desativou. Os jogadores têm a expectativa, a esperança de, quando as coisas se normalizem, o time reative, mas a grande da verdade é que na situação financeira do Corinthians fica difícil imaginar isso acontecendo, né? Alguém lá no Corinthians considerando a prioridade reativar o basquete. As férias dos jogadores estão atrasadas. Se você pegar férias de dezembro,
do ano passado estão atrasadas. E aí uma sequência de 3 meses de salários. Os salários de março e maio, e o de abril, que na verdade entrou como férias, o Corinthians fez um acordo de pagar 50%, esses 50% estavam atrasados, mas foram pagos essa semana, e outros 50% foram adiados para pagar no próximo mês de dezembro. Então, assim, é um monte de gambiarra que você vai vendo, e mesmo as gambiarras não estão dando certo. Como a Anitta também falou sobre o Santos, quanto maior o voo, maior a queda. No caso do Corinthians, o voo realmente foi alto, tal, todo mundo se gabando disso, o próprio Andrés é reeleito, se gabando muito disso, e os candidatos que ele apadrinhou, todos eleitos também sem maiores problemas, mas parece que agora as contas chegaram, né? O déficit que foi registrado no balancete divulgado durante essa pandemia, que o Corinthians tentou atrasar ao máximo a divulgação, mas vazou na imprensa, né? Como o Andrés gosta de falar, ironizar, e depois o Corinthians ainda atrasou mais, mas teve que publicar o documento e registrou um déficit recorde de 177 milhões no vermelho só em um ano, sendo que nesse ano estava sendo previsto um superávit. Então, assim, é um negócio completamente desrespeitoso com as próprias contas, com o próprio planejamento, com o orçamento, e aí se resulta nisso, num atraso salarial, a cobrança do Bruno Mendes. Acho que hoje é a maior preocupação do Corinthians, porque o Montevideo Wanderers é um pequeno clube do Uruguai, esse pequeno clube do Uruguai não aceitou o calote que o Corinthians dá em todo mundo, e geralmente ninguém faz nada, e entrou na FIFA. E aí a FIFA já deu um primeiro prazo para uma das parcelas atrasadas, que são mais, se não me engano, 2 parcelas de $1 milhão cada, e o real super desvalorizado do jeito que está. E o Corinthians tem até o fim desse mês para pagar. E o Corinthians não tem dinheiro para pagar. O dinheiro para pagar é o dinheiro da venda do Pedrinho, que o Corinthians fez uma gambiarra com o banco num paraíso fiscal em Luxemburgo para conseguir o adiantamento desse dinheiro. Só Deus sabe aqui taxa de juros. E se esse dinheiro não cair, era para ter caído no começo do mês, ainda está a expectativa, como que o Corinthians vai pagar o Montevideo Wanderers? E aí a preocupação é, estourando um prazo dado pela FIFA, o Corinthians pode ser punido, e na verdade, nesse caso, se for punido, vai ser proibido de contratar. E a verdade é que hoje, olhando assim, fazendo até dando uma opinião irônica, acho que o melhor seria realmente a FIFA punir, porque o Corinthians não para de querer contratar mesmo não tendo dinheiro para nada. Parece que a FIFA botar um freio, sabe? Falar, não, você não pode contratar, vou te tratar que nem uma criança, assim, você não sabe lidar com as suas contas, então vou te colocar no cantinho. E é um plano da própria FIFA, né? É um plano da própria FIFA. Eu acho ótimo.